A gravação é fundamental. Beleza, começou a gravar aí. É, Seguindo aqui, o que que a gente falou na última aula sobre distribuição eletrônica? Só para passar rapidinho aqui, a gente tem um núcleo do átomo, tem prótons e nêutrons, e na eletrosfera tem elétrons, que seria, que ficou orbitando em torno do núcleo. E aí, a gente viu que no modelo atômico de Bohr, ele descobriu os níveis de energia. E aí, até então, até hoje, a gente tem até o nível 7. Pode acontecer no futuro a gente achar elementos químicos artificialmente, ou talvez não, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Que passa desse número de camada. Beleza. E aí cada nível, né, é representado por uma camada, que é uma letra, aí vai de K a Q, e ela tem um número máximo de elétrons que cabem em cada uma. As que a gente conhece até hoje, com os elementos, é N e O, que tem as massas, que é 32 cada uma. Beleza. E aí a gente tem aqui do ladinho o subnível. Esse subnível é como eu distribuo as energias dentro dos orbitais. Eu tenho S, P, D e F até então. O S é 2, P é 6, D 10 e F 14. Certinho. Aí aqui tem mais uma representatividade. Eu vou baixar esse material e te mandar também. Ele tá meio feinho. Eu vou organizar um material bonitinho para você aqui. É porque eu tô dando foco mais em dar aula aqui, mas eu não sei como é que fica melhor para você. Eu não sei se você está conseguindo compreender. O que que você me diz aí? É porque talvez se eu gastar tempo, claro, é válido, é fundamental ter o material também, né? Mas acho que a gente tendo a aula e os exercícios, tô entendendo assim. Então tá beleza, certo? Depois eu vou elaborar uma listinha de exercícios para você dar uma treinada, viu? Tava pensando nisso hoje. Tipo uma provinha, fazer uma, tipo uma provinha, não é um exercício. Ou a gente fazer aqui também algo que eu acho que é interessante. Falar, ó, hoje a gente vai fazer uma provinha é, online ao vivo. Aí eu ponho uma questão, te dou um tempo, você responde ela, eu falo se está certo, se está errado. Eu acho que isso é bom também, porque a gente vai treinando sua linha de raciocínio até agora, o que que você aprendeu. Eu vou marcar isso e a gente faz. Beleza. Aí tem os níveis de energia e aí tem os exercícios. Aí eu falei sobre a distribuição eletrônica. Esse exercício eu não me recordo, a gente já fez ele, sim ou não? E vai me falando aí, que eu não me recordo. Tem um tempinho já que nós. Deixa eu pegar o lápis aqui. Espessura um pouco mais fina. Com azul. Não, não fizemos. Então, beleza. Daqui pra frente eu vou fazer todos, viu? Qualquer coisa você manda mensagem e fala, professor, não tô entendendo aí. Deixa eu ver aqui. Beleza. Não estão pegando. Beleza, então vamos lá. Eu não vou ficar enrolando no texto, viu? Porque geralmente questões de vestibular, elas vão te dar um texto. Claro, é válido a gente ler. Mas um tipo de questão dessa aqui, eu já tenho uma tabela, eu vou direto no comando. Na minha opinião, eu aqui, né, você buscando um treinamento, primeiro olha as alternativas. Nas alternativas a gente vê 73 elétrons, 2 elétrons na camada de valência, 111 nêutrons, 184 prótons, 74 nêutrons. Ele quer alguma coisa relacionada a isso. Aí ele te deu um elemento, o W, que é um tungstênio. Talvez você nem sabe o que é o elemento tungstênio, nem sabe que W é um elemento, ou nem sabe o nome do W. Não, não interessa, porque pelas informações aqui, eu saber o nome do W, para mim não interessa. Aí eu levo como da questão aqui, ó, a partir das informações contidas na tabela, seria o que a questão quer, né? É correto afirmar que o átomo neutro de tungstênio possui. Aí eu vou olhar, 72 elétrons? Não, porque o número atômico dele é 74. Então, eu deveria ter 74 elétrons. Claro, claro. Se eu fazer as outras abaixo, B, C, D e não bater, aí a letra A eu posso ler o texto, porque talvez no texto ele fala que perdeu um elétron. Mas até então, eu já elimino a letra A aqui. E é para ganhar mais tempo. Aí eu vou na letra B, ele falou que tem dois elétrons na camada de valência. Aí eu vou fazer a distribuição eletrônica aqui. Distribuição eletrônica.
um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ele tem 74. 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Vou parar por aqui rapidinho. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10, mais 10, 30. Falta elementos demais ainda, falta elétrons demais. Então vamos lá. 4D10, 5P6, 6S2, 4F. Vou parar aqui só para me contar de novo, viu? Beleza. 10, 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 6, 56. Com mais 10, 66. Com mais 4, 70. Certo? Então, vou colocar aqui F14. E aqui 5D. Aí eu vou para 70. Tem 74, 5D4. E a última camada dele mesmo, a camada de valência dele tem 2 elétrons, que é o 6S2. Tem 2 elétrons na última camada. Beleza? Então a alternativa B é certa. E aí, igual eu te falei, caso não bata nenhuma das quatro para trás, aí é obrigado a ler o texto, que talvez ele me dê alguma informação para ajudar a resolver. Mas até então, aí tá fácil. Beleza? Tranquilo. Lembrando que a gente resolvendo aqui, fica uma coisa muito assim. Nossa, eu achei que era mais difícil algumas questões. Só que a gente tem que lembrar um detalhe que é, aqui eu tô resolvendo específico. Eu tô apagando aqui, viu? Porque quando eu mudar aqui não tem como. Ah, eu vou ter que fazer aqui, ó. Peraí que eu não, pra não perder o raciocínio aqui também. Peraí, eu vou ter que fazer assim, ó. Sabe por quê? Cadê a apresentação? Apresentar. Não, eu quero assim, ó. Como é que eu tiro isso aqui, meu Deus? Pronto. É porque aí os rascunhos que eu fizer, fica tudo aqui para você. Depois é melhor. O que eu quero dizer aqui, deixa eu ver aqui o tamanho, tá bom. Eu vou ter que fazer assim, ó. Que aí depois fica rabiscado bonitinho aqui. De novo, o que eu quero reforçar aqui é o seguinte. É, aqui a gente fazendo é fácil. Aí talvez a gente pense assim, ah, mas lá no vestibular vai ser fácil. Então, não, mas vamos pegar o caso do Enem. Eu tenho 15 questões de química e as 15 estão misturadas. Tipo assim, eu tenho uma de tabela periódica, as outras é 14 assuntos de química totalmente diferentes. A ideia é aprender o assunto e entender que resolver, estudou, resolve exercício, fica fácil. Agora misturou 15 junto, aí aperta. Beleza. Mas a gente vai chegar nesse nível, se Deus quiser aí. Vai depender aí do seu ânimo. Mas vai dar certo. Beleza. Próxima questão, temos a seguinte configuração eletrônica dos átomos A, B, C, D e E no estado fundamental. Estado fundamental significa quando ele não é cátion e nem ânion, beleza? Estado fundamental significa isso. Tranquilo. Letra A, ele te deu a distribuição, né? Também B, C, D e E. Tranquilo. É correto afirmar aqui. Letra A. O átomo que tem mais elétrons na última camada eletrônica é o D. Se a gente for olhar, não é o D. Na última camada eletrônica, eu tenho quem? Eu tenho 3 elétrons aqui, que é a última camada eletrônica. O que eu tiver mais aqui, deixa eu olhar aqui, aqui eu tenho 7, eu vou escrever na frente, que é 3, aqui é 7, camada de valência. Aqui é 5, aqui é 2, não vou nem escrever. Aqui é 2 e aqui é 2 também. Então o maior é C. Letra A tá errada. Beleza? Letra C. O átomo C apresenta 3 camadas eletrônicas ocupadas. O C não, ele só tem 2 camadas. C. O átomo A tem o mesmo número de camadas eletrônicas que o E. O A tem 2 camadas e o E tem 3 camadas. Letra D. O átomo B tem 5 elétrons na última camada eletrônica. O átomo B
Realmente tem 5 elétrons na última camada eletrônica. Ó. 5 elétrons. Ele tem a 3s2 e 3p3. Realmente isso aqui está certo, essa informação. E a última aqui fala, os átomos de A e E têm suas últimas camadas eletrônicas completas. O A não tem tem aqui, né, a camada completa. Deixa eu ver aqui. Os átomos A e E têm suas últimas camadas eletrônicas completa. Hum, se ele estiver falando nível, poderia. A camada, não. A camada aqui eu tenho a P6 também, né? Aqui eu deveria faltar o 2p6. E aqui faltaria 3p6 e 3d10. Então não teria completo a camada eletrônica. Beleza? Então, para nós aqui, ó, o átomo B tem 5 elétrons na última camada eletrônica. O elemento B realmente, ó, 2 mais 3 dá 5. É a resposta certa nossa é a letra D. A letra E não é porque só tem dois níveis, só tem um nível tanto na A e na D. Faltou mais um nível preenchido na letra A e na letra E também. E aí, você acertou, errou? O que que você marcou nessa? E aí? E aí? Você tá aí, tá viva? O trem aqui não desce, não. Mas beleza, então, show de bola. Seguindo. Seguindo nossa vida aqui. É... Isso, deixa eu ver. Beleza. As luzes do neon são utilizadas em anúncios comerciais pelo seu poder que chama atenção e facilita a comunicação. Essa luz se aproveita pela fluorescência do gás neônio mediante a passagem de uma corrente elétrica. Sobre o isótopo do de número de massa 21 desse elemento químico, considere as afirmações a seguir. 1, 2, 3. A1 possui 10 prótons, 10 elétrons, 10 nêutrons. Beleza. É iseletrônico do íon O2-. Sua camada mais externa encontra-se um número com um número máximo de elétrons. É correto afirmar apenas em. Qual que você marcou nesse, Amanda? Você marcou a D. Beleza, você falou que é 2 e 3. Beleza, vamos analisar aqui. O neônio, não sei se você lembra dele. Cadê a tabela? Eu tenho a tabela bem aqui, ó. O neônio aqui, ó, a massa dele é 20. O número atômico dele é 10. Ele tá bem aqui no cantinho. A gente vai fazer uma aula agora. Neônio, o número atômico dele é 10 e a massa dele é 20. Beleza. Tranquilo. Aí ele possui 10 prótons, 10 elétrons e 10 nêutrons. Se eu for analisar aqui, tá certo. Porque eu tenho. Ah, não, mas peraí. Tem uma informação aqui, né? Sobre o isótopo, sobre o isótopo de um número de massa 21. Ah, entendi. Desse elemento químico, considera as afirmações a seguir. Essa luz aproveita tal, não, não, não. Sobre o isótopo do número atômico de massa 21, então seria um elemento com massa 21, então significa que ele tem 11 nêutrons. 11 nêutrons e 10 prótons. Ele falou que é isótopo, ele tem o mesmo número de prótons, vou colocar X aqui, ó. Então ele tem o mesmo número de prótons, só que ele tem diferença no número de nêutron e igual número de elétrons, que é 10. Aí ele fala aí, considere as afirmações seguintes. Possui 10 prótons, 10 elétrons, 10 nêutrons. É errado, porque se eu, isótopo B, tem um número de massa 21, o número de nêutrons dele é 11. O isoeletrônico do íon é isoeletrônico do íon O2-. O2-. Significa
que o oxigênio ganhou 2 elétrons. Se a gente for na tabela periódica aqui, ó, o oxigênio, o número atômico dele é 8. Então, o que que acontece? 8 com mais 2 vai dar 10 elétrons. Beleza. Aí, o que que ele diz para mim? É iseletrônico do íon 2 menos. Então, se é iseletrônico, é a mesma quantidade, realmente, ó. 10 e 10. 10 e 10, bonitinho aqui. Sua camada mais externa encontra-se um número máximo de elétrons, com o número máximo de elétrons. Eu nem vou fazer isso aqui, não, vamos fazer rapidinho. Porque o neônio é tudo preenchido, né? Porque é um gás nobre. A sua camada tem preenchido bonitinho. Sua camada mais externa encontra-se o número máximo de elétrons. Realmente, 2 mais 6, 8. Camada mais externa. Então, logo a resposta certa é a 2 e a 3. Logo é letra D. Beleza? Isso aí. Se tiver dúvidas, manda aí. Continuando aí, sabemos que o átomo do estado nêutron apresenta elétrons na camadas K, L, M e N, assinados alternativa. Beleza. E aí, qual foi a sua somatória aí? Você sabe quais você marcou aí como certa na somatória das corretas? Deu 20. Então poderia ser 4 e 16. Seria isso? É, né? Então vamos lá. Ele quer saber o seguinte: sabe-se que um átomo de estado neutro apresenta elétrons na camada K, L, M e N. 4 e 16. Vamos analisar então. Esse átomo terá necessariamente o número de prótons menor que 61. Será? Então vamos fazer a distribuição. E eu vou fazer um negócio aqui para a gente andar um pouquinho mais rápido. Eu vou pegar essa aqui, ó. Eu vou pegar essa. Cadê aqui o exercício? É isso. Eu vou diminuir aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho, na verdade. Se a gente for analisar aqui, se a gente for analisar aqui, ó, eu vou colocar os elétrons. Aqui eu tenho 2 elétrons, vou mudar de cor. Ali eu tenho 2 elétrons. Eu não sei se qual vai ficar bom ali. Um vermelho, tipo um vermelho aqui, vamos ver. Aqui eu tenho 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2. Aqui eu tenho 10 elétrons. Aqui eu tenho 10 elétrons. Aqui eu tenho 10, 30. 2, 10. Vou fazer certinho aqui. Tal, tal, tal. Subo. 6. Beleza, aqui eu tenho mais 10. Então vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 61 que ele falou. 66, 56. 10, 20, 30, 40, 50, 56. Beleza. Agora eu venho aqui, 56 para 61, falta 5, correto? Aí ele falou o seguinte, que as camadas, se eu for colocar aqui a camada aqui, ó, eu tenho camada K, L, M e N. É isso que eu tenho, né? Sabendo que um átomo do estado, no estado neutro apresenta elétrons nas camadas K, L, M e N. Beleza. Apresenta elétrons, então ele já me deu a quantidade de elétrons. Assinale a alternativa correta. Este átomo terá necessariamente um número de prótons menor do que 61. Eu posso marcar isso como certo, Amanda, viu? Por que que eu posso marcar como certo, professor? Porque quando eu fiz a distribuição aqui, ó, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 56, 61. Quando eu faço aqui, ó, K, L, M, N, O e P, ele tem um número, ele tem um número de pó, tem que ser abaixo de 61, beleza.
Mas ele falou, certo, eu vou considerar que só a camada KL, M e N. Vou considerar que está errado porque eu vou pegar a O e a P. Por que que eu vou entrar nessa discussão aqui? É porque a gente não tem alternativa para marcar, viu? Se a gente tivesse alternativa para marcar, e se não batesse 4 mais 16 e precisasse, sei lá, de mais um ponto, vamos imaginar caso estou errada, eu consideraria número um, porque eu vou tirar elétrons até ficar na camada N. Mas vamos continuar a correção. A ideia aqui não é só acertar, não, a gente discutir também, viu? Beleza. Nesse átomo é necessariamente neste átomo é necessária uma quantidade menor de energia para se arrancar um elétron na camada K, comparativamente com o elétron da camada L. Ah, isso aqui eu acho que você não sabe o que que é. O que que é arrancar? Quanto mais próximo do núcleo, aqui eu tenho um núcleo, né, positivo. Quanto mais próximos os elétrons estão do núcleo, é mais difícil arrancar ele. Essa tá errado, porque falou aqui, ó, é necessária uma quantidade menor de energia para arrancar um elétron na camada K, comparativamente a um elétron na camada L. Não, a camada L é mais fácil, a camada K é mais difícil. Isso aqui tem a ver com energia de ionização, a gente vai estudar logo logo, viu? Então, por isso que essa afirmativa está errada. A energia é muito maior, porque quem está mais próximo do núcleo, no caso a camada K, eu preciso de mais energia. Então, a 2 realmente já está errado de cara. 4. A camada M apresenta subníveis do tipo SPD. Se eu for olhar aqui, a M é SPD, tá certinho. Então, a 4 correta. 8. Ao se arrancar um elétron da camada L, pode haver uma transferência de elétrons nas camadas KMN para a camada L, para preencher a vacância de elétrons gerada. Não tem como. Se eu arranquei elétron, não tem como os elétrons do outro núcleo ir para frente. Isso aqui está errado. Isso não existe. Fornecendo-se energia a um elétron que ocupa o nível menos energético, verifique-se que o elétron pode se absorver essa energia e saltar para o nível mais energético. Isso está certo. Ô, mas só uma perguntinha, eu expliquei isso aqui, nessas aulas que a gente está tendo sobre isso. Quando o elétron recebe energia, ele pula para uma órbita mais externa? Sim ou não? Ah, então beleza, então. Eu tava pensando que não. A 16 está certa também, viu? Então é isso aí mesmo, 4 e 16. De novo, como a gente não tem opção, por que que eu estou falando essa ressalva? Porque esse tipo de alternativa aqui, ó, esse átomo terá necessariamente um número de prótons menor que 61. Dependendo das opções que você tem, essa alternativa um ela fica certa também. Porque com 61 eu sei que eu chego no nível P, mas eu sei que é abaixo de 61 elétrons. 61, o número atômico tem que ser abaixo de 61. Quanto? Ele não me falou, ele não me deu opção. Então, cabe analisar, falar, não, então ela tá certa. Mas, já que você marcou só 4 e 16, realmente elas batem mais nitidamente para ser correto, então é as duas, vai dar 20. Beleza? A gente tem que tomar só um cuidadinho aí e algumas afirmações aí. Beleza. A próxima aqui é tem o seguinte: o elemento químico X apresenta 18 elétrons no terceiro nível energético. Diante dessa afirmativa, o número atômico desse elemento químico é. Vou pegar de novo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Só para a gente andar um pouquinho mais rápido, porque já está pronto. E aí ele falou que 18 elétrons no terceiro nível, certo? Terceiro nível é esse aqui, ó. 2, 6 e 10. Então tem 18, 2, 6 e 10. Tá enxergando belezinha, Amanda? Eu tô representando aqui, tá tranquilo? Não tá? Como é que tá aí? Tá de boa? Isso, tá de boa ou não? Tranquilo. Ah, beleza, então. Seguindo, então. Então, o terceiro nível mais energético é esse aqui, ó. Então, você falou que tem 18, tá certinho, ó. 2 mais 6, 8, com mais 10, 18. Então, aqui tem 2, aqui tem 6
e aqui tem 2. Aí ele falou o seguinte: diante dessa afirmativa, o número atômico desse elemento químico é só eu somar 10 mais 10, 20. Opa, aqui, né, vai ter mais um elétron, ó. Eu não posso esquecer, né? Aqui o 4s2. Ele falou do terceiro nível, mas tem o 4s2 para preencher. Lembrando o diagrama de Linus Pauling aqui, ó. Porque aqui, ó, 2 mais 2, 4 mais 6, 10. 2 mais 2, 4 mais 6, 10. Com mais 10 dá 30. A resposta é a letra B. Se eu não coloco os dois aqui, daria 28. Aqui não tem opção 28, ainda bem. Porque se tivesse a opção 28, poderia estar errado. Se alguém não fizer essa análise direta de todo mundo aqui. Certinho? Então, logo eu tenho aqui a resposta certa 30. Acertou aí? Beleza. Seguindo, então. Eu vou aproveitar essa camadinha aqui, porque a gente anda mais rápido com ela. Que a ideia é ganhar tempo. Tempo. Beleza, aqui ele deu um texto, tal. Entre os metais a seguir, aquele que apresenta na última camada o número de elétrons igual do titânio é o. Então, vamos lá. O titânio tem 22 elétrons. Então, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 20, 22. Ele falou aqui, na última camada, o número de elétrons é igual. Beleza. Se eu for analisar na última camada, o titânio só tem 2. 10 mais 10, 20, com mais 2, 22. Ele só tem 2. Se eu for analisar os outros elementos que eu tenho aqui, eu tenho que saber qual que eu tenho só 2 elétrons na última camada. Para ir direto ao ponto, você já fez essa? Qual que você marcou? Pra gente não perder muito tempo aqui. Letra D, MG, boa. Vou te dar uma dica aqui também, viu? Vou te dar uma dica aqui também. A gente vai ver sobre tabela periódica, mas já vou entregar ela aqui, ó, a dica. Quando a gente tem a tabela periódica, vou te mostrar aqui, depois a gente volta para o exercício. A gente vai estudar sobre tabela agorinha. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Todo mundo que é do grupo 2, todo mundo que é do grupo 2, aqui, ó. Eu vou riscar aqui, depois eu dou um controle. Todo mundo que tá aqui, ó, tem um subnível, a camada mais externa, preenchido com 2 elétrons. Quem tá aqui, professor, no grupo 2, é justamente o MG. Olha ele aqui, ó, o MG bem aqui, ó. O MG tá aqui, ó. Então, o berílio tem 2 elétrons na última camada. O Mg, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Todos eles têm 2 elétrons na última camada. Termina com S2. Beleza? Certo? Certo? Tranquilo? Então é isso. Beleza. Tá sendo bom assim? Eu tô tentando ser mais dinâmico, um pouco mais rápido. Alguns momentos a gente vai gastar mais tempo. Aqui é só pra gente estar só meio que dando uma relembrada e uma acelerada aqui. Que talvez eu possa estar andando um pouco rápido demais, você tá meio assim. Não, então tranquilo então. Não esquece de perguntar, não, tem dúvida, pergunta. Então logo a gente já mata a questão, é MG mesmo, viu? Certo? Beleza, essa questão do IME, Rio de Janeiro, IME, Escola Militar, eu acho, do Exército, alguma coisa assim. Então vamos lá resolver. Essa questão é um pouquinho mais detalhosa. Sabendo isso que o TI, que é o titânio, e o V é o vanádio, são respectivamente isóbaros e isótonos de um nucleotídeo X. Determine o íon para o íon hipotético x-1 a configuração eletrônica. Beleza, então. Então, vou analisar aqui. O titânio, ele falou para mim que o titânio é isóbaro de X. Então, X, eu vou escrever bem aqui, ó, X. Se ele é isóbaro, tem o mesmo número de massa, que é 48. Então, o mesmo número de massa, 48. Beleza? 48. Eles são isóbaro. E aí ele falou que o vanádio é isótono de X.
Então seria 51 menos 23. Quanto que é 51 menos 23? Porque é a massa menos o número de prótons, eu acho o número de nêutrons. Massa menos o número de prótons, eu vou achar o número de nêutron. Quanto que dá aí? 51 menos 23? Oi, oi, oi. 28? Boa. Então vamos lá. Esse tem que estar tampando, né? Beleza. 28. 28, ele falou que são o quê? É isótono. Beleza. Então eu já sei aqui que o X tem um número de nêutron igual a 28. Beleza. Logo para eu achar o número atômico, eu faço 48 menos 28 vai dar 20. Correto? Vai dar 20. Você, estou sendo um pouco mais direto ao ponto aqui. Certinho? Tá entendendo? Você tá assistindo pelo celular e talvez que até é ruim, né? Toda hora tá assistindo, para, digita. Então, beleza, seguindo a vida aqui. Então, eu resolvi, ó. 48 e 20, 48 é a massa, o número atômico é 20. Só que ele quer saber o seguinte: determine para o íon hipotético x menos um. X menos um, quer dizer, x um menos, significa que ele ganhou um elétron. Então, de 20 elétrons que ele tem, ele está com 21 elétrons. 21 elétrons. O que que eu vou fazer? Distribuição eletrônica. Para mim ganhar tempo, vou voltar e pegar minha tabelinha aqui, ó. Se eu fazer a distribuição eletrônica, vou até eliminar aqui um pedaço dela aqui, que eu não vou precisar dela toda mesmo. Se eu fizer a distribuição eletrônica, que é a configuração eletrônica, vai ficar um S2, depois eu vou arrumar um assim, você jeito aqui, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, não, 4S2, 10, 20, 21. Então termina em D1, 3D1, certinho? Então essa é a configuração eletrônica do meu elemento. Aí ele fala assim, a camada de valência. A camada de valência, ó, K, L, M, N. A camada de valência é N. Já resolvo aqui, já mata aqui. Certinho? Tranquilo? Beleza, então. A gente tem 4 minutinhos antes de encerrar a primeira parte aqui no Zoom. Aí eu vou falar um pouquinho da tabela periódica aqui. E aí qualquer coisa eu deixo um dois exercícios e a gente volta. Tabela periódica. O que que a gente tem em tabela periódica? É um material de consulta. Você não é obrigada, na verdade, você não é obrigada a decorar a tabela periódica. Você não é obrigada. Ela é um material de consulta. Então, você tem todos os elementos químicos aqui. E aí, uma coisa que você tem que saber bem é o seguinte: cada elemento químico tem um número atômico, que é a identidade dele. Cada um deles aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Cada um deles aqui, ó. O hidrogênio é 1, o hélio é 2, o lítio é 3, o berílio é 4. Número atômico, cada um tem o seu. Ponto final. A massa, a gente já reparou que a massa pode ser igual, um ou outro. Tem massas iguais, massas parecidas. Agora, o número atômico, não. Acabou. O que que eu preciso saber? Que cada elemento químico está empregado na nossa vida para alguma coisa. Seria para aplicações do dia a dia, indústria, está no alimento, tudo. Os elementos químicos estão presentes em tudo que a gente imagina na nossa vida. Tranquilo. Outra coisa aqui, voltando para a tabela periódica, o que que eu preciso saber? Os grupos ficam na vertical. Grupo aqui, ó, vertical, ó, grupo 2 grupo 3 grupo 4 grupo 5 grupo 6 grupo 7 até o grupo 18. O grupo 18 é dos gases nobres. Beleza. Vamos falar um pouquinho aqui. Um detalhe, todo mundo em banana é esse aqui, ó. O grupo 3 é tantos lantanídeos e actinidos. Todos eles fazem parte do grupo 3, beleza? Acho que eu já mato uma dúvida aqui, certo? E aí, seguindo, o
que a gente tem mais? Os períodos estão aqui, ó. Período tá aqui, o período um, período 2, período 3, período 4, período 5, período 6, período 7. O que é esses períodos? É as camadas da distribuição eletrônica que a gente fez. Aquelas camadas de valências que a gente fez, que é a distribuição eletrônica, é isso aqui. Então, quando a gente faz a camada eletrônica para o núcleo 4, 4s2, 4, sei lá, D10, significa que o elemento está no período 4. Ele está aqui, é um desses elementos químicos aqui, ó. Ah, eu fiz a distribuição eletrônica, parou no 5, 5D alguma coisa, 5D8. Então, é algum elemento aqui, ó, do período 5. Então, a gente consegue identificar bonitinho. O massa da tabela periódica é isso. Beleza. Eu tenho do grupo 1 ao 18, que a gente mais vê. Antigamente eles falavam família 1A, 2A e assim por diante. Não pode trabalhar assim mais. Agora a gente fala só em termos de grupo. Mas claro que a gente vai ver exercícios que vai falar de família ainda. Outro dado importante foi isso que eu falei ainda agora com você. Cada grupo vai terminar numa distribuição eletrônica. Isso que é o massa, isso que é o interessante. O grupo um termina em S1, o grupo 2 termina em S2, o grupo 3 termina em D1, o grupo 4 D2 e assim sucessivamente. Beleza? E aí eu tenho os elementos, igual o grupo um eu chamo eles de alcalinos, grupo 2 alcalinos terrosos, e o 17 halogênio, e aí eu tenho 16 calcogênio, 15 família do nitrogênio, e assim sucessivamente. O 18 são os gases nobres, certo? Tranquilo? Vai dar uma encerradinha aqui. Eu vou deixar um exercício para fazer aqui. Aí daqui 5 minutinhos a gente volta. Que aí roda mais 40 minutos aqui no Zoom. Certo? Dá tempo pra você beber uma água aí também. Vou colocar uns dois exercícios pra você treinar. Então, até daqui a pouquinho. Calma aí.